A fome castiga Israel. Vamos lá para 2 Samuel 21:1. Durante o reinado de Davi, houve um período de fome que durou 3 anos consecutivos. Então Davi buscou o conselho de Yahvé, de Deus, que lhe disse: a fome veio por causa da atitude de Saul e de sua família sanguinária, por terem assassinado os gibeonitas. Só recapitulando, gibeonitas era aquele povo que na época, quando o Josué ele estava ali conquistando, dominando os territórios, esse povo se disfarçou na época, se disfarçou dizendo que era amigo de Israel. Eles não se identificaram para Josué como gibeonitas. Nisso, Josué tinha aquela regra daquela época, da época de Moisés, em relação a acolher os estrangeiros, aquela coisa toda. E Josué pegou, fez com eles, eles pediram assim: como você, perante o seu Deus, faz uma aliança conosco. Só que Josué não sabia quem eram eles. Josué estava pensando que eles eram ambulantes, de estrada, de rua e tal, e foram se abrigar ali, junto de toda Israel. Mas não era. Eram os inimigos querendo se esconder ali, porque eles viram que quando Josué fosse invadir o território deles, ia dominar o país deles e ia tomar tudo de volta. Então eles ficaram com medo. Então o que eles fizeram? Se disfarçaram de bonzinho e foram fazer um acordo, uma aliança com Josué, dizendo: poupa nossas vidas. Foram poucos que fizeram isso. Poupa nossa vida e faz uma aliança perante o seu Deus, que você não vai tocar na gente, não vai nos matar, tal. Nisso Josué, como um bom hebreu, ele pegou, achando que era um estrangeiro comum, não sabia que era gibeonitas, ele fez uma aliança. Ele falou assim: não, faço aliança, fez uma aliança que não mataria eles. Com isso, o que aconteceu? No passar do tempo, quando teve aqueles 5 reis junto para querer destruir Israel, e que Josué, Deus foi à frente e conseguiu, parou até o sol para poder fazer com que a guerra, que Josué fosse a favor da guerra, e que Josué conseguisse em tempo hábil, ainda com sol ainda, parou o sol para que ele pudesse conquistar, vencer toda a guerra. Deus fez isso, parou o sol para isso, e Josué venceu, ganhou a guerra, tudo mais tal. Depois Josué descobriu que aquele povo que ele abrigou lá nas tendas lá de Israel, no meio do povo deles, era o povo gibeonitas. E ele já tinha feito uma aliança. Então a palavra ele tinha que cumprir. Nisso é esse povo que lá na frente chegou até esse episódio aqui que a gente está falando aqui de Davi, naquele período da seca ali, de fome ali, de Davi ali, em relação ao reinado de Davi, aconteceu essa parte. Vamos para o 2. Então o rei convocou os gibeonitas e falou com eles. Ora, os gibeonitas não eram descendência de Israel, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas haviam estabelecido uma aliança de paz com eles, que foi Josué lá atrás. Olha o que dá a gente fazer aliança com pessoas erradas. Dá zebra lá na frente. Acaba criando situações de laço na nossa vida que atrapalham o nosso futuro. Cuidado com as alianças que se faz hoje, porque lá na frente você vai pagar um alto preço. Todavia, Saul, no zelo por Israel e Judá, procurou exterminá-los. O que aconteceu? No reinado de Saul não se importou, falou: não foi eu que fiz aliança nenhuma, quem fez essa aliança aí foi Josué lá atrás, não quero saber desse povo, eu quero acabar, eliminar esse povo. Então Saul começou a matar os gibeonitas, e os que conseguiram fugir, fugiram. Os que não conseguiram, o Saul exterminou, porque Saul não queria mais esse povo lá em Israel. Então Davi indagou os gibeonitas: que queres que eu vos faça? Como poderei reparar o erro cometido para que abençoeis a herança de Yahvé? Os gibeonitas responderam a ele: nos dá
7 descendentes de Saul para gente. Aí Davi foi consultar a Deus e Deus liberou, falou, dê a ele, né? Liberou para poder fazer isso. Então, o que aconteceu? Davi fez o que tinha que ser feito. E eles foram lá, os gibeonitas, lavar a alma. Mataram os 7 descendentes de Saul. Com isso ali, tinha, né, eram filhos de Saul, de várias mulheres dele, né? Aí tinha uma delas, isso aqui tem uma passagem aqui muito interessante, uma delas era a Rispa. Aí vamos ler aqui um pedacinho da Rispa, porque é muito interessante esse trecho. Então a Rispa, ela tomou-se de pano grosseiro, né, de pano de saco naquela época, né, e estendeu sobre si como abrigo, no alto de uma rocha. Desde o início da colheita, de cair da chuva sobre os corpos, ela cuidou para que as aves de rapina não tocassem de dia nos corpos dos filhos dela, porque ali também, entre aqueles corpos ali, tinha filhos dela, da Rispa. Só ela, as outras mulheres não cuidaram do corpo dos filhos, não. Só ela ficou cuidando ali, zelando pelo corpo dos filhos, né? Espantando as aves de rapina para não picar eles, comerem eles, a carne deles durante o dia. E durante a noite ela protegeu contra os assaltantes, né, que eram os animais selvagens da noite. Isso foi falado que ela passou dias fazendo isso, espantando esses bichos selvagens e fazendo isso, protegendo os corpos do filho. Porque assim, por mais, né, que era uma descendência de Saul, porque assim, né, quando Deus, ele sempre fez isso, né? Você lembra quando Davi ia para a guerra? Deus falava, mata, aí quando era para matar um povo, era para matar tudo, até crianças, descendentes, tudo. Por quê? Porque se deixar uma raizinha ali de coisa ruim, mais tarde vai dar muito pior esse fruto. Então, por isso, quando às vezes Davi ia para uma guerra, para dominar algum território, Deus mandava matar tudo, até os gados, tudo era criança, tudo, para não sobrar nada de descendência daquele lugar, daquela terra, era para limpar a terra. Então, a Rispa aqui, né, ela teve um zelo pelos filhos, né, um cuidado com os filhos em relação, porque ela sentia que os filhos dela eram príncipes, tinham que ser enterrados dignamente. E para uma mãe é muito triste. Qualquer mãe iria querer ficar ali perto dos corpos dos filhos, não ver os corpos dos filhos num estágio crítico, né, de decomposição dessa maneira, né, comido por bicho, comido por, né, aves. É horrível, é uma dor muito grande, é um sofrimento muito grande. Então, entendemos esse lado dela, mas que tinha que ser eliminado, a raiz dos problemas tinha que ser eliminado. Então, Davi fez isso, só que depois chegou ao ouvido de Davi, falando, né, os soldados de Davi falou, tem uma mulher que não sai de lá, a mãe de um de alguns lá, daqueles rapazes lá, não sai de lá, cuidando dos corpos dele, não deixa ninguém chegar perto, tal. Só que com isso, os gibeonitas queriam que ficasse ali, apodrecendo ali, que eles falaram. Aí tem um trecho aqui do que eles falaram, que eles queriam em relação que esse enforcamento desses descendentes de Saul ia limpar, lavar a terra deles, a alma deles ali em relação, porque o Saul queria exterminar o povo dele. Então, Davi estava com esse sangue na mão, Saul estava com esse sangue na mão, mas que caiu no colo de Davi essa situação, que por isso que estava vendo fome, aquele período de fome que Israel teve durante 3 anos, por conta dessa maldição que ficou ali do sangue desse povo, que o Josué lá atrás tinha feito uma aliança, então não podia se encostar da mão nesse povo, porque ele fez uma aliança, falando perante Deus de Israel. Aliançou, filha. Ainda botou a palavra, ainda falou a palavra, ainda falou perante Deus, você tem que cumprir. Senão a coisa virou maldição para o reinado de Davi. Então, para Davi limpar ali a terra, arrancar esse sangue, que Saul ali derramou sangue derramado de inocentes ali, de uma aliança lá atrás, que não poderia ser feito esse extermínio. E Saul fez. Então, Davi estava pagando por algo que não foi nem ele, mas que ficou ali, ficou lançado ali na terra. Isso que acontece às vezes com a gente. Alianças erradas,
Você fica ali aliançada ali, e você depois quer sair, tenta sair, não consegue, aquilo vira uma maldição e vira um ciclo ali de maldição. E voltando sobre essa mulher, ela quis proteger os filhos, porque os filhos eram príncipes, né? E mesmo assim, mesmo sendo coisinha ruim, né? Porque também os descendentes de Davi também era de Saul era coisinha ruim. Mas o único que Deus deixou que Davi não encostasse, porque outra aliança, Deus falou: Mefibosete, você não coloca a mão, porque você fez uma aliança com o pai dele, Jonatas, amigão de Davi. Então Davi cumpriu a promessa dele. Pegou Mefibosete lá da terra esquecida lá, trouxe ele para o palácio e botou ele sentado à mesa dele para morar ali com ele ali. Ele cumpriu a palavra dele. Davi cumpriu a palavra dele. A aliança que Davi fez com Jonatas perante a Deus, ele se aliançou, falou com Jonatas. Jonatas falou: poupe meu filho e tal, cuide do meu filho e tal. E Davi falou: pode deixar, eu farei isso. E Davi depois levou um pouquinho de tempo, demorou um pouquinho, mas conseguiu achar, por causa de um empate. Sempre tem uma pedra de tropeço no meio do nosso caminho, querendo atrapalhar da pessoa receber a bênção. Então, na época lá, tinha um cara que ficou coordenando as coisas, alguns bens de Saul, que ficou no lugar de Mefibosete. Mefibosete sofreu aquele acidente ali com a serva na hora de escapar ali daquela guerra, aquele negócio todo ali, ele ficou paralítico. Nisso, teve um dos servos do Saul, pegou as terras e ficou mandando nas terras de Mefibosete e expulsou ele de lá. E jogou ele lá na terra de Zé Ninguém, vamos dizer assim. Nisso, o que aconteceu? Davi cumpriu a aliança. Então ali, Deus lembrou ele. Mefibosete não, hein? Mefibosete, você não vai deixar ser enforcado não, porque você tem uma aliança com Jonatas. Então ele pegou os outros 7 filhos lá de Saul, lá, das outras mulherzinhas dele lá, né? Das outras mulheres dele que ele tinha de concubina, ele pegou. E a Rispa era uma dessas concubinas, que tinha filhos dela ali e que ela ficou guardando ali os corpos dos filhos. Então, resumindo, esses episódios todo aqui de tudo, de lá atrás, em relação da situação da aliança que Josué fez, aí passou isso, Saul quebrou a aliança, depois Davi teve que reparar a situação da aliança, e Davi ainda conseguiu cumprir a aliança dele com Jonatas. Então, tudo isso aí me tirou 4 lições aqui, que me trouxe aqui, dessa situação, dessa palavra aqui. Vamos lá. Na nossa vida a gente tem que entender o seguinte, juntando até com a história da Rispa, vocês vão ver aqui que encaixa com cada episódio aqui. Eu anotei aqui, porque isso me chamou a atenção. Ciclos da sua vida precisam concluir para que a paz volte a reinar, que foi o caso ali da fome, né? Para a paz voltar a reinar, ele tinha que encerrar esse ciclo. Então ele tinha que ir lá e tinha que encerrar esse ciclo junto desse povo. 2. Quando encerramos um ciclo, as coisas voltam a fluir. Por quê? Davi encerrando isso, ia voltar tudo a fluidificar. A terra e todo o resto ia voltar a fluidificar, ia voltar a fluir. Tudo ia voltar a funcionar. Porque Yahvé, Deus, ia deixar, ia limpar aquela terra e iria fluir aquilo ali, ia quebrar essa maldição. Encerramentos de ciclos fazem a vida voltar a andar, que acontece em relação à Rispa. A Rispa ali, ela passou por todo aquele processo ali, de se despedir daquela maneira ali, ela defendeu os corpos dos filhos, até Davi liberar os soldados. Quando Davi chegou até o ouvido de Davi, aí Davi falou: meu Deus, então vai lá, pega os ossos de Saul, né, que quando pegaram os corpos, né, na guerra que Saul perdeu, os inimigos de Saul pegaram os corpos dele e dos filhos dele que estavam na guerra e pendurou lá, de Jonatas e de Saul, pendurou tudo assim para todo mundo ver que eles ganharam a guerra, aquela coisa toda, né, para dizer quem estava mandando e tal, e para humilhar, né, o rei ali pendurado ali, o filho também, tal ali, até os corpos apodrecerem, aquela história toda. Nisso, Davi
vocês lembram que Davi estava naquele episódio fugindo de Saul, então Davi estava longe. Quando chegou até o ouvido de Davi, Davi falou, então tudo bem, faz o seguinte, para essa mulher se acalmar, eu estou aqui conjecturando a história, tá? Mas depois você lê a passagem completa lá em 2 Samuel 21, do 1 até o 19, até o 20. Eu estou conjecturando. Aí falou, vai lá, junta lá, pega os ossos lá de Saul e dos filhos de Saul lá, que estavam pendurados lá na cidade, lá na entrada da cidade, pega os ossos deles lá, junta tudo, pega esses corpos aí para essa mulher se acalmar, para acalmar o coração dessa mãe, para essa mãe ter dignidade e também a família de Saul. Vamos dar um pingo de indignidade, eu conjecturando. Pega esses ossos todos aí e vai lá fazer dignamente um sepultamento. Aí Davi liberou para sepultar, para essa mulher se acalmar e essa mulher ir embora. Então, quer dizer, para ela voltar a vida dela a andar, ela conseguiu fechar esse ciclo para a vida dela andar. Ela se despediu o quanto pôde dos filhos ali, defendeu os filhos ali, conseguiu o sepultamento dos filhos através da ordem que Davi deu, e aí ela conseguiu fazer com que a vida dela voltasse a andar. E o último, quarto, encerramentos de ciclos fazem a vida voltar a sorrir. Toda Israel voltou a sorrir, porque a terra quebrou aquela maldição da terra. Então, tudo começou a brotar na terra. Então, a fome passou, começou todos os gados, tudo. A água começou a brotar, as frutas, toda a pastagem, toda em relação à parte toda de plantação, tudo começou a brotar. Então, com isso que o povo começou a sorrir, voltou a sorrir. Quando você fecha um ciclo, verdadeiramente fica livre, você volta a sorrir. E a gente fecha aqui essa palavra. Fecha ciclos, para que possa voltar a tua vida a reinar, para que possa fluir, para que possa andar e para que volte a sorrir.